Boa tarde. Em nome do Grupo de Pesquisa Linguagem e Discursos da História, LID, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras Neolatinas e o Programa Interdisciplinar de Pós-Graduação em Linguística Aplicada, ambos do FRJ, aproveito para dar as boas-vindas ao ciclo Um Golpe de Estado faz 60 anos, revisitando 1964 em tempos de negacionismo historiográfico. As palestras têm por objetivo abordar o impacto que a interrupção da nossa democracia representou em diversas áreas da vida pública e intelectual do país, como a literatura, a cultura, o direito, a saúde, a historiografia, a ciência política, entre outras. Para isso, um conjunto de professores e pesquisadores qualificados aceitaram gentilmente fazer uma exposição sobre cada um dos temas aqui propostos. Hoje, teremos a honra de ouvir a palestra A Saúde Pública no Período da Ditadura no Brasil, proferida pelo professor e pesquisador Carlos Fidelis da Ponte, Fiocruz. Sem mais demora, passo a palavra ao professor Carlos Fidelis da Ponte, deixando aqui meu agradecimento por haver aceitado este convite. Obrigado, Carlos. Obrigado, Vitor. É um prazer estar com vocês nessa iniciativa. É bem legal, né? Super encorajador e estimulante participar de iniciativas como essa. Elas deviam se repetir Brasil afora. O tema de hoje, que eu pretendo falar, é sobre saúde no período da ditadura. E, para falar sobre saúde, eu queria antes estabelecer que termos a gente entende por saúde, né? Eu sou pesquisador da Fiocruz e atualmente eu sou presidente do Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, né? E também que integra a Frente pela Vida. Tanto a Fiocruz como o SEBS, né, como a própria OMS, elas têm um conceito de saúde que diz que saúde não é só a ausência de doença. Saúde são todos os condicionantes capazes de proporcionar uma vida digna, né, produtiva, em que você seja capaz de realizar suas potências, seu potencial positivo. Nesse sentido, a saúde é socialmente, politicamente, economicamente, historicamente, culturalmente, né, ambientalmente determinada, né? Uma série de condições interferem para que se produza saúde no sentido de que nós entendemos. Então, na saúde, para a gente, seria um bem-estar físico, mental, emocional e coletivo, né? Saúde também seria a ausência do medo do futuro, do medo do desemprego, do medo da repressão política, do medo de sair de casa, do medo de ficar desempregado. E eu acrescento hoje o medo do passado, que tem muita coisa ruim tentando voltar. Dito isso, assim, eu queria abordar o que foi o golpe de 64 e o que ele significou para o Brasil em termos de atraso civilizatório. Nosso país é um país que tem uma herança colonial, uma herança de um período grande, né, de escravidão. Nós temos uma mentalidade persistente na sociedade, uma mentalidade autoritária, né, preconceituosa, e eu diria, cruel e covarde, que permeia alguns valores da nossa sociedade. São marcas, né, de quase 400 anos de escravidão de um país que não integrou nos marcos da cidadania os ex-escravos e os descendentes de escravos. Nós temos uma cidadania de baixa qualidade, uma cidadania de segunda ordem, né? Como também vivemos numa democracia de baixo impacto. Então, nós temos um país que tem dimensões continentais
e, no entanto, ele não dá terra a quem nela trabalha. Nós temos um país que bate recordes de produção de alimentos e convivemos com o espetáculo dantesco da fome. Nós somos o país da democracia racial, do homem cordial, e, no entanto, somos os países que mais mata pretos, pobres, mulheres, LGBTQIA+, e pessoas com comportamento divergente dos parâmetros heteronormativos. Então, é absolutamente impressionante o fato de a gente conviver com essa brutalidade e com naturalizar essa brutalidade que está expressa em nossas polícias, né, nosso aparato repressivo. E nós vemos, por exemplo, as pessoas aplaudirem a incursão de policiais nas favelas e crianças sendo mortas e, ao mesmo tempo, crianças convivendo não só com a violência, mas quando não tem a violência física, seja da polícia ou do crime, nós temos as crianças vivendo em condições muito ruins, brincando ao lado do valão, né? E aí realmente não dá para ser feliz e não dá para ter uma vida saudável, né? No nosso entendimento do que seja saúde, e volto a dizer, não é só um entendimento do SEBS, né? Não é só um entendimento da Frente pela Vida, não é só um entendimento da Fiocruz, mas é também um entendimento internacional assumido pela Organização Pan-Americana de Saúde, assumido pela Organização Mundial de Saúde e vários outros sistemas no mundo. O que foi o golpe de 64, né? O golpe militar de 64? Ele primeiro foi um movimento contra a democracia, contra a busca de construção de um caminho civilizatório para o país que fugisse dessa tradição colonial escravocrata, uma tradição assentada no modelo econômico que os economistas hoje chamam de fazendão, ou seja, uma economia extrativista, predatória, parasitária e com ligações com interesses externos. Esse modelo, inclusive, dá nome ao nosso país, né? Nosso país ganha o nome quando a empresa colonial portuguesa assume o controle desse território. Ele dá um nome de Brasil, que é a madeira, que era o principal produto explorado então, né? Esse tipo de exploração extrativista ou depois monocultura, que também era para exaurir os recursos da terra, não importa se a terra vai sofrer com isso, né? Você muda de lugar, porque o Brasil é muito grande, e com isso nós vamos esgotando vários biomas do nosso território. Essa coisa se reproduziu, né, na cana-de-açúcar, depois no café, essa coisa se reproduziu na mineração, e essa coisa se reproduz hoje também, né, nesses produtos. Esse tipo de exploração está presente no agronegócio. Você vê que nós exportamos proteínas, nós exportamos grãos, nós exportamos, e, como eu disse antes, convivemos com a fome. Eu quero mostrar como é que surgiu parte desse agronegócio, mas as suas raízes são cravadas nesse modelo que os economistas chamam de fazendão, e cravadas lá na origem, no que a gente chama de Brasil. Alguns conhecidos, amigos meus, disseram que nós poderíamos, ao contrário, de dizer que o Brasil não deu certo, o Brasil deu certo, porque é esse empreendimento colonial, escravagista,
ele cumpriu, ele prosperou. O que não deu certo foi Pindorama. Essa foi martirizada, essa foi aniquilada. Então, precisamos refundar Pindorama. Mas vamos lá dizer o que foi 64. 64, a meu ver, foi um ato violento, né, contra uma geração que estava tentando construir o país em outras bases, né? Eu lembro aqui do CPC, da UNE, o Cinema Novo, a Tropicália. Havia uma esperança de construir um país para todos, né? Um país menos desigual, no mínimo um país menos desigual. E Goulart vai participar desse movimento com o que ficou convencionado chamado de as reformas de base. As reformas de base, eu já vi alguns personagens da extrema-direita se referirem a ela, como se fosse algo assim, um crime contra a humanidade, né? O que seriam as reformas de base? Era uma reforma agrária, feita em todo o mundo capitalista, isso não é uma questão de esquerda ou de direita, a desapropriação de áreas improdutivas ou que fossem utilizadas contra a função social da propriedade, né? A utilização de margens de ferrovia e de rodovias, uma reforma educacional que valorizasse o magistério e o ensino público, um combate ao analfabetismo, havia a coisa da autonomia universitária, uma reforma fiscal, se pretendia fazer justiça fiscal, que não feita até hoje, né? Limitar a remessa de lucros para o exterior, voto para analfabeto e para militares de baixa patente, reforma urbana, reforma bancária para ampliar o crédito, fornecer aos trabalhadores rurais os mesmos direitos dos trabalhadores urbanos, fortalecimento dos sindicatos e das organizações dos trabalhadores rurais. Ou seja, não tem nada nessas reformas, nesse programa da reforma de base que possa ser acusado de autoritário, que possa ser acusado de um programa comunista que visa implantar a ditadura do proletariado ou coisa parecida. O que nós temos é uma elite parasitária, predatória, sem compromisso com o país, sem compromisso com a população, e que se viu ameaçada nos seus negócios, né? Ameaçada nos seus lucros, que são imensos. O que a gente tem hoje é uma concentração de renda absurda. O país é um dos países mais desiguais do mundo. O golpe foi dado para manter essa desigualdade. Lembra vocês, por exemplo, que em 62, quando se criou o 13º, jornais como o Globo falavam da falência da economia a partir da instituição do 13º salário, que hoje é visto como uma gratificação natalina. Ora, o 13º salário nada mais é do que se você pagar salários semanais, vão sobrar um mês, né? Se você pagar. Você tem 52 semanas. Se você pagar por mês, ficam 28 dias fora dessa conta. Então, não é uma dádiva, não é nada, é pagar o serviço que foi trabalho realizado. Mas essa elite, ela é cruel, ela é covarde, né? E ela é extremamente autoritária, preconceituosa, espalha a ignorância, né? Uma coisa que Darcy Ribeiro, por exemplo, dizia: no Brasil, a ignorância não é um acaso, né? Não é fruto de uma deficiência, mas sim de um projeto, né? E hoje nós vemos no mundo a extrema-direita
utilizando da promoção da ignorância, né, e das mentiras junto aos preconceitos e tal, para ir criando o caos e a desorientação, e com isso ela vai crescendo. Esse movimento ele vai acabar, como eu disse antes, com os sonhos de uma geração, e ele vai ser extremamente violento, né? Os porões da ditadura criaram figuras como o Sérgio Paranhos Fleury, o Carlos Brilhante Ustra, e tem cenas de gente sendo massacrada nesses porões, e por incrível que pareça, essas pessoas que foram para a porta dos quartéis, essas pessoas que foram aos comícios lá de Bolsonaro, pedindo a volta disso aí, eu não sei o que elas estão pedindo, se elas sabem exatamente o que estão pedindo. Nós vivemos num país, por exemplo, que temos, dentro da estrutura dos imóveis urbanos, a figura do quartinho de empregada, né, que reproduz mais ou menos a Casa Grande Senzala, um quartinho com um basculante fechado, e que seria a área de serviços dessa instalação, dessa moradia. Eu queria dizer para vocês que, antes da Constituição de 88, mais da metade da população brasileira não tinha acesso aos serviços de saúde. Quem tinha acesso aos serviços de saúde eram trabalhadores urbanos que estavam empregados e associados, descontando para o INPS, descontando para a Previdência. O restante, os trabalhadores rurais, donas de casa que não descontassem, elas estavam fora. Então, isso foi criando um grande problema, muita gente fora de qualquer tipo de assistência que não fosse aquela emergencial, porque aí você está atrapalhando o trânsito, se você caiu na rua, se você foi atropelado, ou aquela dada pela filantropia, né? Nós tínhamos, então, uma assistência à saúde ligada à Previdência. E, do outro lado, nós tínhamos o que era o Ministério da Saúde, esse responsável pelo combate às doenças transmissíveis, né? Foram as doenças transmissíveis que criaram a estrutura de saúde em todos os cantos do mundo. Tem uma história que diz o seguinte: meu vizinho morreu de coração, problema dele. O meu vizinho morreu porque teve um AVC, problema dele. Meu vizinho morreu de cólera, então problema nosso. Então, você tinha uma estrutura que não se tocava, que era a estrutura da saúde pública e a estrutura da previdenciária. Eram duas estruturas paralelas, e no meio deles a população, e uma população, como eu disse, parte dela não atendida pela assistência previdenciária, só nesses casos que eu citei, de emergência, ou das questões relativas às doenças transmissíveis, a epidemias, pandemias, e por aí vai. Essa coisa vai ter um aumento expressivo quando, em 64, há um racha dentro da estrutura do governo. Na passagem de Costa e Silva para o Médici, haviam 3 posições em disputa. A do general Albuquerque Lima, que defendia uma reforma agrária e um investimento na indústria. A reforma agrária era para deter o avanço, que ele considerava o avanço do socialismo na América Latina, e o Brasil estava, segundo ele, caminhando para isso, por conta das ligas camponesas. Então, era preciso fazer a reforma agrária para poder impedir que esse movimento crescesse.
E ele trabalhava também na linha de substituição de importações para criar um mercado interno, né? Essa perspectiva foi derrotada porque, dentro das linhas de apoio do movimento que fez 64, as oligarquias agrárias não admitiam que fosse tocado esse tipo de coisa. Havia também a perspectiva do ministro do Planejamento, o Reis Veloso, que pensava uma economia mais estruturada, mais equilibrada em todos os seus aspectos, e mais distribuída no território nacional. Essa perspectiva e a perspectiva do general Albuquerque Lima foram derrotadas por Delfim Neto, que disse o seguinte: olha, não precisam fazer grandes planejamentos. Você me dê um ano que não se preocupe com décadas. O que ele pensava? Ele pensou e executou um investimento maciço na agricultura, né, alegando que a indústria brasileira não tinha condições de competição no exterior e não havia ainda um mercado interno sólido para alavancar essa indústria, e que ela demoraria bastante a dar frutos, coisa que a agricultura para exportação resolveria mais rápido. Então, Delfim faz grandes investimentos, né, na agricultura, mecanização do campo, e isso vai tendo como repercussão, uma delas é a expulsão de contingentes que viviam, né, que eram meieiros, que tinham outras formas de parceria no campo. Eles são expulsos e vão para as cidades, né, as cidades grandes, como o Rio, São Paulo, ou então trabalhar nos projetos de expansão da fronteira econômica no Centro-Oeste ou na Amazônia, com a construção, né, da Transamazônica. Esse movimento migratório é conhecido como um dos maiores da história. Cerca de 20 milhões ou mais migraram nesse momento e transformaram as cidades rapidamente, né? Hoje tem em cada cidade, e a cidade do Rio de Janeiro, a gente pode dizer isso, nós moramos num cartão postal, que é uma gota cercada de favela, por um oceano de favelas por todos os lados, uma situação que se repete em todas as grandes capitais brasileiras, né? Vão ver Paraisópolis em São Paulo, ou no Recife, ou em Salvador, enfim. Você tem isso, inclusive, em Manaus, você tem isso espalhado por todo o país. Isso gerou problemas sanitários terríveis, porque as pessoas eram alocadas em áreas sem a mínima estrutura de saneamento, sem a mínima estrutura de serviço, e submetidas aí a uma outra coisa que a ditadura fez, a uma exploração intensa da força de trabalho. Os sindicatos foram perseguidos, foram proibidos, os partidos foram proibidos, então a exploração se intensificou, e o Brasil, durante o governo Médici, teve um crescimento extraordinário, né, que é o chamado milagre econômico, com taxas de crescimento que chegaram a 14%. Esse crescimento, no entanto, não significou grande coisa para a população. Você teve uma parte pequena da população que se beneficiou de alguma forma disso, mas a grande maioria se viu morando em favelas, em áreas degradadas, sob o risco de enchentes e sofrendo de doenças como a meningite, que é uma das epidemias que graçou lá na época da ditadura e que foi censurada. Então, você tem essa mudança do quadro demográfico
que tem impactos significativos no quadro sanitário, no quadro epidemiológico do país. E você tem esse sistema de previdência de um lado, a medicina a previdenciária, que assiste a uma parcela da população, e a saúde pública do outro lado. E você vai ver um outro fenômeno que eu chamo a atenção no período da ditadura, é o início da expansão do processo de privatização e degradação da rede pública de assistência à saúde. É nesse período da ditadura que você tem estatísticas assim, crescentes, né, de inauguração de novos postos, e aparecimento de empresas conveniadas, em geral, à Previdência, e essas empresas são empresas particulares, e você chega a um momento assim, de um crescimento de 200%, 300%, ao passo que havia um desinvestimento, né, na rede própria federal do Estado, né? Então, ali você já começa um processo de financiamento também. Havia lá o Fundo de Atenção Social, o FAS, que foi estabelecido com recursos da Loteria Esportiva, era administrado pela Caixa Econômica Federal. O FAS financiou a juros subsidiados boa parte da estrutura privada existente no país, com privilégios, naquela época, para o eixo Rio-São Paulo. Mas isso, posteriormente, se espalhou muito mais. E, ao lado disso, você tinha um desinvestimento na área da saúde. Com as cidades inchando, com as cidades sendo cercadas pelas favelas, e o aparecimento de epidemias, isso virou um grande problema, e, ao mesmo tempo, a estrutura previdenciária começava a dar sinais que não ia aguentar atender a todo mundo. Até porque, em 73, nós temos o primeiro estoque do petróleo, e aí começa a escassear os financiamentos externos, investimentos externos que financiaram parte desse milagre brasileiro, um milagre que não produziu uma boa situação para a maioria da população. Por isso que nós defendemos que é preciso qualificar o que nós entendemos por desenvolvimento, porque só crescimento econômico não atende. Ao contrário, o que nós vimos foi o aumento da concentração de renda. O aumento da concentração de renda vem ligado a quadros extremamente prejudiciais à saúde individual e à saúde coletiva, como começou a aparecer em epidemias de sarampo, coqueluche, poliomielite e outras doenças, ou meningite e outras doenças. Para vocês terem uma ideia, no então estado da Guanabara, se morria, a mortalidade de crianças por sarampo era maior do que a soma de países como Dinamarca, Holanda, Suíça, Suécia, todos juntos, o estado da Guanabara, esse número de crianças, mortes de crianças, batia a soma desses países todos. Quer dizer, a mortalidade infantil é um termômetro muito sensível a isso. Essa situação só começa a mudar a partir do momento em que o campo democrático vai se organizando, e a ditadura começa a perder força. Inclusive, em 79, tem o segundo choque do petróleo. As classes médias começam a ficar desiludidas com as promessas não cumpridas,
pela Revolução de 64, a Redentora, Deus, Pátria, Família, esses bordões fascistas, né, que são vazios de qualquer significado mais profundo, a não ser a coisa do preconceito. Você tem um processo de luta pela redemocratização do país, né? Nesse processo nascem instituições como o SEBS, como a Abrasco, a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e você tem ainda a resistência dos porões da ditadura que fizeram crimes como o Rio Centro, que não aconteceu porque a bomba explodiu no colo de quem levou a bomba para lá, mas haviam outras bombas no Rio Centro, era uma coisa para matar milhares de pessoas, ou com uma carta-bomba que Dona Lida abriu lá na OAB, ou a ideia de, como se tinha tido antes do Otávio Burnier, de explodir o gasômetro, né? Ou jogar os opositores do regime ao mar, como que queriam fazer com o Paraçá, que era um grupamento da aeronáutica, que não fizeram porque encontrou um herói brasileiro que pouco citado, que morreu sem ser anistiado, que é o Sérgio Macaco, que é um capitão da aeronáutica que se recusou a cumprir esse tipo de ordem. Isso começa a mudar com a luta pela volta da democratização, e a saúde aparece aí, né, dentro dessa luta. Há um documento que diz que dá base ao centro, ao SEBS, que lhe serve de base, dizendo o seguinte: saúde é democracia e democracia é saúde. Não há perspectiva, só conquistaremos a saúde nessa perspectiva ampla a que me referi, se nós estivermos dentro de uma sociedade democrática, dentro de uma sociedade de justiça social, dentro de uma sociedade pautada pela solidariedade, pela igualdade, pela soberania, né? Não presa a interesses externos. Essa coisa vai crescendo. Nós sabemos da campanha das diretas já, e sabemos também da campanha pela Constituinte de 88, né, a Constituição de 88. Na área da saúde, há um movimento bastante interessante, que é a 8ª Conferência Nacional de Saúde, que é a primeira conferência nacional de saúde que conta com a participação popular, né? As conferências anteriores eram de gestores e profissionais de saúde. Essa não, essa vai contar com ampla mobilização da sociedade brasileira. Para vocês terem uma ideia, além das associações de moradores, sindicatos, associação de doentes crônicos, né? Havia um pendor para participação, e aí você começa a receber, por exemplo, a inscrição de Associação de Prostitutas de São Luís, por exemplo, querendo participar disso com toda a legitimidade que eles têm, que tinham para participar disso. E nessa época se conta, né, que alguém disse para o Sérgio Aroca, que comandava esse processo: o Aroca, nós perdemos o controle da 8ª. E ele teria dito: olha, bom, então atingimos o nosso objetivo, né, que era mobilizar essa... Então, havia uma mobilização, né, da sociedade que começa a andar graças à igreja, aos sindicatos que voltam, à teologia da libertação. Tudo isso começa a formar uma coisa que vai chegar na Constituição de 88, onde lá está estabelecido o direito universal à saúde, e a saúde também como um dever do Estado brasileiro. Como todo mundo sabe, isso foi feito na contramão da expansão do neoliberalismo no mundo, a partir
final da década de 70 e início de 80, você tem Margaret Thatcher e Ronald Reagan expandindo as ideias neoliberais e atacando os estados de bem-estar. Então, o Brasil vai construir o seu SUS na contramão desse movimento mundial, e aquilo, imediatamente, a gente topou de cara com o Collor de Mello, que não suportava a ideia do SUS. Ali, algumas estruturas que antes se colocavam, que se colocaram contra o SUS, estruturas privadas, hoje em dia essas estruturas estão conveniadas ao sistema, e eu diria que até sustentam o sistema, assim, em termos de sustento o sistema em termos políticos. Não interessa mais a eles baterem no SUS. Nós, do SEBS, defendemos um SUS 100% público, defendemos uma recomposição da rede própria, né? Defendemos que isso se faça dentro da mudança também da sociedade e do sistema político. Eu falei aqui bastante, mas eu posso dar chance de vocês falarem um pouco. E acho que disse o fundamental, né? Hoje nós temos um sistema que precisa ser revisto, que precisa ser fortalecido e que está debaixo de ataques, por exemplo, com o arcabouço fiscal ou com a austeridade, você mexendo nos investimentos, nos pisos da saúde, ou o Centrão querendo implementar emendas parlamentares que não são gastos de acordo com uma lógica que beneficie todo mundo, senão apenas o curral eleitoral dele. O que, só para fechando mesmo, uma cidade lá em Alagoas, cujo prefeito foi eleito, é o pai do Lira, que foi eleito com 82 anos, foi eleito com 80% dos votos. Na cidade dele, se a gente fizer o que tinha de emenda parlamentar com a população, em termos per capita, dava R$ 600 para cada morador. Então, isso foi algo que jogou contra as forças democráticas, e isso ainda nós corremos esse risco, não só no 8 de janeiro, mas nós corremos esse risco para frente em 26. Nada está ganho. É isso. Então, muito obrigado, Carlos. Muito obrigado pela belíssima, completa apresentação. Foi extraordinária, muito esclarecedora. E passo, então, aqui a palavra, então, aos comentários. O professor Elcio Cornelsen, Carlos, ele pergunta o seguinte: professor, como o senhor veria a propaganda do período que veiculava um discurso higienista? Essa é a primeira pergunta. Ela era não só higienista, mas era ufanista, né? E aquela coisa, quem é contra, ame ou deixe. Esse é um país que vai para frente, ame ou deixe. O higienismo era algo que já existia antes, e o sanitarismo brasileiro foi foi um setor que se levantou contra a ideia que o Brasil estava condenado ao subdesenvolvimento, comum na época lá do Oswaldo Cruz, da primeira geração, que dizia o seguinte: o Brasil está condenado ao subdesenvolvimento porque pela raça e pelo clima, né? E nós somos constituídos uma raça de mestiços, de negros mestiços, e num país em que o clima facilita, então nós não acumularíamos, nós somos indolentes e por aí vai. Isso fazia com que o Monteiro Lobato criasse a figura do Jeca Tatu, que era aquele cara preguiçoso e tal. E aí os sanitaristas vão percorrer o interior do Brasil, vão dizer: esse Brasil não é idílico como
se pinta lá no Ceci, Peri, não é isso? Esse Brasil é um grande hospital, esse Brasil que não conhece a bandeira que eles conhecem é a bandeira do divino, né? Esse Brasil que o Estado só aparece, o Estado que negou o livro e o lápis só aparece ou para cobrar imposto ou para botar a arma na mão para levar para a guerra, né? Esse Brasil foi denunciado pelos sanitaristas que disseram o seguinte: o Jeca Tatu, ele não é assim, ele está assim, o que falta é a atenção do Estado. Aí, o Monteiro Lobato, por exemplo, vai mudar o Jeca Tatu e vai botar o Jeca Tatu de botas, com um vaso sanitário, com esse tipo, e aí o Jeca Tatu é outra coisa. Então, esse debate já estava lá embaixo, né? Esse debate e a ditadura. E eu pergunto à direita: quer conservar o quê? Os conservadores querem conservar o quê? Exatamente. Eles tiveram mais de 500 anos de domínio sobre o nosso território, sobre nossa população. O que eles têm de oferecer, né, hoje? Não sei se respondi. Excelente, excelente. Bom, Carlos, que bom que você lembrou do Monteiro Lobato, porque o professor Elcio coloca também o seguinte comentário, que tem tudo a ver. Diz: brilhante apresentação, professor. Fez-me pensar em como a literatura pode contribuir para a resistência e a crítica social com obras como Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, ou Capão Pecado, de Ferrez. Eu acrescentaria a Evaristo, né? Eles combinaram de nos matar, mas nós combinamos de sobreviver, né? E isso é fundamental. A gente hoje vive também uma guerra na comunicação, né? E a literatura faz parte disso, né? A gente tem que povoar as nossas conversas com bons livros. Claro. Sim, bom, um comentário, Carlos, quando você fez esse começo, sua apresentação brilhante do que você entende por saúde, que é uma coisa muito mais complexa do que a ausência de doença, mas uma saúde, uma liberdade para exercer uma vida boa, plena e sem medo. Eu me lembro que Michel Foucault, quando ele fala sobre a forma em que se exerceu o controle sobre as populações da modernidade, os dois pilares foram o higienismo e o urbanismo, né? Uhum. Os dois discursos fundamentais: o urbanismo, né, o higienismo que você já falou, e o urbanismo como a técnica de separar as pessoas do espaço urbano, de perceber o espaço urbano como campo de batalha que não é acessível a todo mundo. E, bom, queria perguntar para você como você enxerga essa equação entre esses dois movimentos a partir da ditadura, porque você fala também das comunidades camponesas sendo despejadas, indo para as periferias da cidade, mas não tendo direito nem à saúde, nem ao acesso pleno ao espaço urbano. Como você veria esse movimento que tem a ver, pela sua definição, muito a ver com a questão da saúde? Eu lembro aqui que nossa cidade do Rio de Janeiro é chamada Cidade Maravilhosa após a reforma urbana de Pereira Passos, né? Que foi feita para, segundo uma lógica dos miasmas, para que houvesse areação da cidade, e também numa lógica lá da reforma urbana de Paris, que tinha ali um problema de enfrentamento das forças de segurança contra quem está revoltado. Entrar numa viela, não é simples. Então, as grandes avenidas facilitam bastante o trabalho das forças de repressão, né? E estavam ligadas a essa noção de saúde, que precisava de umas cidades mais abertas, mais... Agora, essa cidade mais aberta também tem muito controle. Eu lembro, por exemplo, de alguém dizendo assim:
olha, a Praça dos Três Poderes é uma coisa que foi para o povo ocupar, né? Mas ela é tão assim, e tem 3 palácios, que alguém diz, eu me senti oprimido se eu atravessar sozinho aquela praça, eu me sinto oprimido, porque eu não estou junto, e é um lugar muito, muito grande, né? Eu acredito que o urbano é fundamental. Nós não temos o direito à cidade. Nessas comunidades, você não tem o direito de envelhecer. Isso é sério, porque não é um direito que a gente diga natural, né? Mas sim, nossa amiga Dália, que trabalha muito com essa questão, disse, olha, tem populações que não têm direito de envelhecer. Os homens favelados, né, pobres, são LGBTQIA+, em geral, não envelhecem. E são territórios que o Estado se sente à vontade de entrar tirando ou dar 80 tiros, por exemplo, numa família que está passeando, no carro de uma família que está passeando, e quantas crianças foram mortas, ou a caminho da escola, ou em casa. Então, essa coisa, a meu ver, e o Paz Manso lançou um livro, Fé e Fuzil, e ele faz uma coisa interessante. Você tem vamos botar um nome assim, um bonde, né? Eu escrevi um artigo sobre isso, botei o bonde do mal. O bonde do mal, ele hoje reúne, né, esses setores do projeto Fazendão, extrativista, onde eu incluo como extrativista o rentismo, né, que nada devolve, mas ele só extrai, o rentismo, a Faria Lima, né, os grandes grupos de comunicação, né, parte de segmentos evangélicos, né, as Forças Armadas, as polícias e o crime organizado. Esse é o bonde do mal, que está transformando, sei lá, acho que, não sei como é que foi no México, você sabe disso, como é que foi, ou como foi na Colômbia, esse tipo de coisa. E a sociedade, a classe média conservadora, não percebe que está cavando a sua própria cova, né? Então, acho uma coisa... e, ao mesmo tempo, você tem um espaço público sendo privatizado à torta e à direita. A briga, né, pelo espaço público ela é enorme, né, e é dinâmica. E hoje a gente está sob domínio, grandes partes de territórios do Rio de Janeiro estão sob domínio, né, do crime organizado, seja pelas milícias, seja pelo tráfico, e esses ganharam projeção dentro dos poderes públicos, seja no judiciário, no legislativo e no executivo. Então, como diziam, está dominado, né? E a gente percebe isso, assim, talvez quem não percebe porque o cara está portando o fuzil, comece a olhar o número de camelões. Claro que eles são trabalhadores, mas por trás daquilo tem toda uma estrutura, né? E a gente precisa dar conta. Claro. Bom, aqui tem um comentário da Nayara Iris, diz, excelente contextualização e recuperação histórica. Obrigada, Carlos. E Elcio, o professor Elcio Cornelsen, escreve também, me recordo da figura do Sugismundo, veiculada em campanhas higienistas da ditadura. Sim, o Sugismundo era uma figura que andava todo sujo, tinha umas moscas, né? E tinha uma musiquinha para ele. É engraçado que a mesma instituição que negou educação, que negou investimento no saneamento dessas áreas que receberam esse contingente, coloca lá o Sugismundo, você pode dizer assim, mas aí a culpa é individual, individualiza a situação. O Sugismundo é Sugismundo porque é um problema dele, e não um problema de falta de estrutura, de educação. Eu me pergunto hoje, essa população de rua bebe água como? Né? Como ela faz a sua higiene pessoal? Bom, aí se coloca
Você cria um personagem e individualiza a questão. O problema é dele, o problema é que ele não se colocou diante das normas, ele não, como se a gente tem nada a ver com isso. Claro, sim, né? Bom, Carlos, para finalizar, então, assim, eu queria só fazer um comentário. Bom, eu queria, pela sua apresentação, a gente acaba percebendo que na saúde a ditadura de 64 ainda é um fato presente, não é isso? Diríamos assim, e que talvez com o SUS, né, fundado, claro, como você apresenta na Constituinte de 88, há uma luta, uma disputa, né, que esse SUS que está sendo tão atacado, né, tão sucateado, tão vilipendiado, né, tão maltratado pelos nossos governos últimos, né? Então, o SUS representa, então, uma tentativa de acabar com esse ciclo que foi fortalecido na ditadura. Então, o comentário com esses dois elementos que você colocou, se eu bem entendi, poderíamos dizer que a área da saúde, ou a questão da saúde, é um espaço privilegiado ainda para compreender a luta de classes no Brasil? Eu acho assim, o SUS é a maior política pública de inclusão, né, ao lado da educação. Ao lado da educação, que são dois projetos que são muito atacados. O que o SUS enfrenta, o que o SUS enfrenta hoje é aquele processo de privatização que começou lá na ditadura, com o uso do fundo, do FAS, e hoje nós vivemos isso. Né? Hoje nós vivemos muito forte isso. Eu acho que defender o SUS, recentemente, Armínio Fraga disse que não é possível voltar ao SUS antigo, e ele propõe coisas, sei lá, como planos de saúde, né? E que é uma coisa assim, que não é baseada na solidariedade. Se você disser, pega os contratualistas e diz, olha, você cede você entrega o monopólio do uso da violência para o Estado, para quê? Para que o Estado te garanta uma boa vida. Então, há ali já uma quebra de contrato, porque você entregou o monopólio do uso da violência e não está recebendo o que foi prometido. Eu acho que o SUS é uma arena de luta civilizatória, assim como a educação. São dois lugares. E entender que o SUS precisa, não só o SUS, não, a saúde tem que ser um parâmetro de aferição do grau de desenvolvimento. Né? A saúde, em toda essa dimensão social, ambiental, né, que a gente não explorou aqui, o que fizeram com o Rio Grande do Sul, aquilo não foi acaso, aquilo foi construído e está acontecendo na Amazônia, está acontecendo no Cerrado, está acontecendo no Pantanal. Né? Eu estive com os Yanomamis, e os Yanomamis são considerados o povo que segura o céu. Né? E eles já disseram, o céu caiu em 1500, o céu caiu em Brumadinho, o céu caiu em Mariana, o céu caiu quando as praias do Nordeste ficaram cheias de óleo, o céu está caindo, caiu no Rio Grande do Sul e o céu está caindo, a gente tem que ajudar a segurar o céu. A ideia do direito universal, né, à saúde é uma ideia que a gente tem que colocar como central. Para que eu quero economia, no último instante? Não é para ter um bem-estar, ou para alimentar uma concentração de renda e uma exploração e o abandono que a gente vê nas ruas, as pessoas olhando para o nada. Né? Então, acho que ali é uma arena de luta civilizatória que teria que colocar como centralidade no projeto de país que a gente quer construir. Excelente. Bom, se você permite, um último comentário que aqui o chat está bombando. O professor José Roberto Franco Reis pergunta, Carlos, você poderia falar um pouco do processo de unificação dos antigos institutos de previdência do INPS, que ao mesmo tempo que avança na incorporação de novos sujeitos ao sistema, também avança na privatização do setor? Tá? E ele acrescenta disso. E outra coisa,
Como foi possível avançar a defesa de um sistema público de saúde universal diante de um sistema privado na saúde tão consolidado e estabelecido durante a ditadura? Pois é, Zé Roberto, isso é importante, né? Como a gente tem, historicamente, duas linhas, uma ligada à assistência previdenciária e a outra à saúde pública, mais para combater epidemias, né, doenças transmissíveis, a gente tem uma tradição que está dentro dos nossos sindicatos. Não existe hoje uma chapa que concorra ao sindicato que vai dizer assim, não quero plano de saúde, nosso plano de saúde é o SUS. Então, a defesa que os sindicatos fizeram, né, do Sistema Único de Saúde foi uma defesa retórica, porque todos, inclusive a Fiocruz, têm um plano de saúde, né, próprio. Então, essa ideia, a força está muito, muito presente. A unificação e a entrada dos... Quer dizer, você vem lá das caixas, os IAPTECs, os institutos de aposentadoria, você vai juntando isso. Isso dá um sentido muito forte até hoje, né? Como eu disse, o sindicato tem que ter um plano de saúde, o sindicato oferece isso, os sindicatos, a CUT, o PT, faz uma defesa retórica, mas na prática isso não aconteceu, porque é muito forte essa linha de força constitutiva do que a gente chamou lá da medicina previdenciária. Eu não estudei, Zé Roberto, exatamente como se deu o processo de unificação, mas eu creio, né, isso, alguns economistas dedicados a isso, eu lembro aqui do Médici, esqueci, o André Médici, ele diz que o sistema estava vazando, não estava suportando, principalmente diante da crise econômica que se estabeleceu com o primeiro e o segundo choque de petróleo, né, começa um problema. E aí todo mundo percebeu que não dava mais para continuar nessa linha. Então, se juntou as duas pontas, a princípio, a medicina privada foi contra, mas o que aconteceu é que hoje, rapidamente, os convênios com a Previdência que já existiam foram transferidos, e hoje a gente vive com esses convênios, e toda a rede, por exemplo, laboratorial, está na mão do setor privado, no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. Então, não sei se te respondi, Zé. É um processo difícil. Então, ao mesmo tempo, o setor privado parou de atacar o SUS porque ali virou um dreno. Ali virou uma fonte de renda, né? Como a gente volta, ou como a gente constrói uma estrutura pública, essa estrutura pública é fundamental, né? Aí quem quiser que fique lá com o sírio-libanês, ok e tal, mas reconstruir a estrutura pública, construir uma estrutura pública, um serviço público, é uma coisa estratégica para a segurança nacional. A gente viu na Covid que o mercado não correu atrás, né? Quem chegou lá no Igarapé, quem chegou na favela, nos lugares, foi o SUS. O mercado tira o pé e vai embora. Ele Então, é estratégico do ponto de vista da segurança da população, é estratégico também do ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico, porque o SUS o poder de compra do SUS pode ser utilizado para forçar transferências de tecnologia em áreas que têm rebatimento na agricultura e outros setores, né? O que a gente importa de vacinas, medicamentos, próteses, software, tudo isso é mais do que todo o orçamento do Ministério da Saúde. Se a gente consegue, ao lado dessa compra, porque o SUS tem a compra unificada, né? Então, quando ele compra 200 milhões de doses,
de vacina, por exemplo, a vacina a $10, olha o volume que está. Ele pode pedir a transferência, né? Tem negociação. Isso tudo pode alimentar a retomada da indústria. Então, há também que ver que a saúde ela pode participar positivamente da dinâmica econômica, seja saneando lá as favelas e empregando quem mora na favela para fazer o saneamento, ou na ponta, na fronteira do conhecimento, de ponta, né? Criando, aproximando a universidade, porque aqui no Brasil a universidade não está conectada com a indústria. A indústria compra pacote pronto lá fora, não desenvolve aqui dentro por medo dos programas de proteção à propriedade intelectual. Então, aí isso também é um risco para a universidade, senão a gente vai ficar ensinando a matar dragão. Aí a pergunta, mas o que fazem os egressos da universidade que aprenderam a matar dragão? Eles ensinam outros a matar dragão, né? com os maiores parâmetros da academia, mas o rebatimento na economia, isso é importante da gente ter em mente. E isso é estratégico para o Estado, né? Para você ter um país solidário, inclusivo, soberano, sustentável. Ok, bom. Carlos, então, muito obrigado pela sua belíssima palestra, que nos mostrou a centralidade da saúde, não apenas para pensar o Brasil de 64, mas como um ponto central para pensar os desafios que hoje temos no país. Muito obrigado, Carlos. Eu Obrigado te agradeço. pela apresentação. Foi bom estar com vocês. Prazer todo nosso. Obrigado.